primeiro falar da ES Eletropaulo, e aqui vamos contextualizar a empresa e que área metropolitana ela tem. Primeiro, como o secretário Zé Aníbal tinha dito, nós atendemos aqui, são 4.500 km² a nossa área de concessão. Pois bem, nesses 4.500 km² se consome 10% da energia do país ou 35% da energia do Estado. A nossa área de concessão, amarelinha aí dentro do Estado de São Paulo, ela não está em escala, tá? Porque se fosse estar em escala mesmo, era um pontinho, a gente quase não enxergaria o que tem aí. Mas nessa área de concessão aí, existem 16,5 milhões de habitantes, são 24 municípios. Um ponto para se entender um pouco o que é a nossa região metropolitana é o seguinte: nós temos 1.400 clientes por quilômetro quadrado. A segunda concessionária no país é a Light, no Rio de Janeiro. Ela tem 350 clientes por quilômetro quadrado. Então vejam, a segunda empresa de energia elétrica no país é 1/4 da densidade da Eletropaulo. Aí o terceiro já são 200 clientes por país, e eu sei dizer que nas 64 distribuidoras que o país tem, as 10 últimas, nós estamos falando de 1 cliente por quilômetro quadrado. Então, é uma responsabilidade grande. Qualquer coisa que aconteça, pega muita gente, atinge bastante gente. Então, por exemplo, o secretário falou do ciclone que deu há 2 anos atrás, em junho de 2011. Nós temos 1.750 circuitos. Naquela época desligaram-se uns 80 circuitos. Então olha lá, 1.750, desligaram-se 80. Parece que foi o fim do mundo. Então essa é a percepção de uma cidade densa assim. Bom, eu já falei do adensamento relativamente às demais regiões do país. Então, nós somos 4 vezes mais densos do que o Rio de Janeiro. Quando a gente se detém sobre esse mapinha aí, que está aí, que é a nossa área de concessão, nós vamos perceber uma outra coisa. 91% dos clientes estão em 28% da área. Então, agora vamos calcular o adensamento nesses 28%. E a resposta é 4.600 clientes, não habitantes. Clientes por quilômetro quadrado. Tá? É muito grande. Se a gente continua dando um zoom nessa área de concessão, nós vamos pegar regiões como esta, Avenida Paulista, o Jardins, Ibirapuera, Moema, onde nós chegamos a 12.000 clientes por quilômetro quadrado. Então, distribuir energia elétrica nessas condições é efetivamente um desafio. Já o adensamento é um complicador muito grande. Vamos em frente. Então, o que é efetivamente Smart Grid? Qual é o conceito de Smart? O que possibilita que as coisas, que a gente possa dar um tratamento smart, ou coordenado, é a facilidade da telecomunicação. Sempre se pensou em telecomunicar, em telecomandar, em telesupervisionar. Sempre se pensou nisso. Tá? Qual era a dificuldade? A dificuldade é que isso custava muito caro. Muito caro. E não era possível ser feito. Então, quando a gente falava, eu vou telemedir o medidor da casa das pessoas, era tão caro que saía mais barato mandar uma vez por mês lá o leiturista tomar a leitura. Eu vou telecomandar tal equipamento no meio do campo. Tinha que se construir tantos aparatos de telecomunicação que saía mais barato mandar alguém pegar um carro e ir até lá manobrar. Essa realidade vem mudando. Quando a gente olha, por exemplo, para o nosso celular, esse é um aparelho barato e olha a quantidade de dados que trafega pelo celular que a gente pode fazer. Então a gente agora, aquilo que era sonho, já começa a virar realidade. Então, efetivamente, quando a gente pensa em termos de rede elétrica,
O que é o Smart Grid? Tá? É uma tecnologia que possibilita que todos esses planos sejam execuíveis. Então, eu posso ter medidores inteligentes. Para que me serve o medidor inteligente? Bom, primeiro para ele me dizer o que ele está medindo, eu não tenho que ir lá lê-lo. Ele me diz o que ele está medindo, esse é o ponto número 1. Segundo, eu posso manobrar esse medidor remotamente, eu ligo, desligo de acordo com a conveniência, tanto da concessionária quanto do cliente. Outra coisa, ele me avisa que está sem energia. Eu não preciso ficar esperando o telefonema do cliente para então tomar uma providência a partir daí. Faltou energia nele, ele mesmo avisa. Na automação de rede, eu não preciso mais mandar alguém ir ao campo para abrir ou fechar uma chave. Eu faço isso da sala de controle, eu ganho tempo. Da energia renovável, eu vou poder ter no telhado das casas um aerogeradorzinho pequeno gerando, células fotovoltaicas ali gerando, e com isso, essa energia passa a ser conhecida, a sala de controle passa a ter o controle sobre essa energia que é ali produzida. E do ponto de vista da casa inteligente, eu posso ter automação da casa, eu posso ter eletrodomésticos inteligentes, carregador para carro elétrico, enfim, eu posso ter muitas coisas aí colocadas. Eu, por exemplo, nos Estados Unidos, assisti uma pessoa que do seu celular ligou o ar-condicionado na sua casa, assim que saiu do escritório, porque falou, agora quando eu chegar em casa, a casa já vai estar, o ambiente já vai estar refrigerado. Então ele fez isso do seu celular. É verdade que eu também conheço uma pesquisa feita por uma das empresas lá, aonde deu muito apertado, 49% contra 51%. 49% das pessoas disseram o seguinte, olha, não sei se eu quero tudo isso. Tá? É verdade. Mas, de qualquer forma, 51% disse que queria. E isso, então, começa a ser possível ser feito dessa forma. Tá? Eu, outro dia, o meu carro, por exemplo, chegou um carro novo, ele dá a partida à distância. Outro dia eu estava chegando no estacionamento, tem uma curvinha assim, eu peguei e dei na partida. Quando eu dei na partida e fiz a curvinha, o vigia estava morto de susto que o carro pegou sozinho lá. Estava levantado assim, olhando para o carro. Mas são coisas que a gente fala, bom, que vantagem que me trouxe, né, ter dado a partida de longe nele. Mas é possível. Então, falando aqui dos benefícios do Smart Grid, esse quadro aqui basicamente sintetiza aquilo que eu acabei de dizer. Do ponto de vista da concessionária, é o aumento da eficiência operacional. Do ponto de vista do cliente, ele passa a gerir melhor esse serviço que ele consome, que é a energia elétrica. Do ponto de vista de governos e reguladores, eles passam a ter mais simetria de informação junto com as concessionárias. Hoje, eles precisam que a concessionária informe, ao passo que essa informação pode ser compartilhada e está ali ao alcance de todos. E, enfim, e do ponto de vista do restante da sociedade, tem aqui novas formas e oportunidades de negócio, de trabalho e de desenvolvimento de produtos. Tá? Bom, por que é que nós não fomos olhar para isso daqui? Como o Sidney colocou, modicidade tarifária. Sempre está se buscando que as coisas sejam feitas com menos custo e mais qualidade. Então, menos custo e mais qualidade, o que nós temos que fazer? Sair atrás de tecnologia. Nos últimos anos, muitas empresas, eu diria, acho que quase todas as empresas aqui no país, fizeram pilotos de Smart Grid. O que é piloto? Eu vou lá, compro 500 medidores, instalo os 500 medidores, fico acompanhando, vejo se ele teletransmite, se eu meço direitinho, tal. Todas as empresas fizeram isso daqui. Quando a gente olha para fora, já tem empresas que não estão trabalhando em termos de piloto, elas adotaram isso como padrão. Eu, por exemplo, em 2008, visitei a Oncor, que é a Eletropaulo de Dallas,
E ela trocava, naquela oportunidade, 3,5 milhões de medidores, colocando os medidores inteligentes, colocando uma rede inteligente e passando a operar de um novo conceito. Então, olhando para aquilo e olhando para os pilotos todos que foram feitos, a gente constata o seguinte: primeiro, do ponto de vista de tecnologia, não há mais nenhum desafio a ser vencido. A tecnologia está aí, ela funciona e permite fazer o que quisermos. Então, qual é o desafio que se coloca? O desafio é o seguinte: precisa fazer isso parar em pé do ponto de vista econômico-financeiro. Então, essa é a verdadeira conta. Ah, legal, beleza, então eu vou colocar um equipamento lá no campo, lá na rede, que ele vai se manobrar através de um sinal que eu mando aqui da sala de controle. Tá bom. Que proveito isso vai trazer lá na rede, que vai valer a pena gastar esse dinheiro com ele lá. Eu vou colocar um medidor na casa das pessoas que se auto-lê e dá essa informação, que se desliga por comando, que se religa por comando. Tá bom, beleza. E qual é o retorno que isso traz? Então, esse foi o grande desafio. As motivações são essas que estão aí, e o desafio nosso era efetivamente: precisamos pôr o projeto de pé do ponto de vista econômico e financeiro. Tá? Então, no primeiro momento, quando a gente olhou para a tecnologia, a gente viu aquilo que eu acabei de falar. O segredo disso daqui chama-se telecomunicação. Então, a telecomunicação está aí. Oh, bacana, ótimo. Agora, vamos olhar para a rede. Quando eu olho para a rede, eu preciso ter na rede elementos de que me permitam ter alguma inteligência. Então, quando nós olhamos para as nossas subestações, nós verificamos o seguinte: a totalidade dos nossos relés, dos circuitos, dos tais 1.750 circuitos que permeiam aí a cidade, eram de relés eletromecânicos. Relé eletromecânico não tem como eu colocar lá um chipzinho qualquer e supervisionar a informação dele a partir da sala de controle. Então não adianta eu ter telecomunicação abundante, mas se eu continuar tendo dentro da subestação um relé eletromecânico, toda vez que ele atuar, eu vou precisar mandar uma pessoa lá para dentro da subestação para ler. A sala de controle só vai saber quando chegar alguém. Então nós começamos, antes de efetivamente falarmos em smart, antes de falarmos em uma rede inteligente, do ponto de vista da telecomunicação, nós começamos a criar, a trocar os elementos de rede, para aí sim colocando elementos que possam receber uma inteligência, uma supervisão. Então nós trocamos todos os nossos relés por relés digitais. Então eu agora consigo, de dentro da sala de controle, eu sei o que aconteceu dentro da subestação. No meio dos circuitos, tem coisa mais burra do ponto de vista de inteligência sistêmica do que uma chave fusível. A chave fusível é o seguinte: passou a corrente de curto-circuito, o fusível se funde e a chave se abre. Como é que ela se fecha? Sozinha? Nunca. Precisa que alguém vá lá, troque o elemento fusível e, através do bastão de manobra, rearme a chave fusível. Tá? Pois bem, se eu tiro a chave fusível e coloco no lugar um religador, tá? O que o religador faz? Eu sempre faço essa pergunta: o que faz um religador? Religa. A grande contribuição aqui. Eu já fiz a pergunta interessadamente, porque eu sabia que a resposta ia ser essa. O regulador cumpre a importante missão de religar. Por que ele religa? Porque os defeitos da rede aérea, 60% são chamados de transitórios. É alguma coisa que esbarrou na rede, provocou curto-circuito e exigiu o desligamento, mas que continuou caindo e já não está mais na rede. Se fosse uma chave fusível, ele ia ficar aberto até que alguém fosse lá trocar o fusível. O religador não. Ele desliga e imediatamente se religa. Ao fazer essa operação, ele restabeleceu.
a rede. Aquilo que seria uma interrupção de 1h30, 2 horas, passa a ser uma simples piscada e resolveu a parada. Agora, o mais importante, o religador aceita o telecomando. Eu consigo também, por telecomando, abrir e fechar um religador. E mais, ser informado quando ele desligou e religou automaticamente. Tá? Então, eu começo a colocar elementos de rede inteligentes. Na rede subterrânea, todo mundo sempre fala o seguinte: poxa, vamos passar tudo para o subterrâneo, já que a rede aérea, vamos para o subterrâneo, o mundo inteiro é assim. Então lá vem a desconstrução. Em primeiro lugar, não é verdade que o mundo inteiro é assim. Até em Manhattan tem rede aérea. Tá? O subterrâneo é caro para chuchu na literatura mundial. É de 10 a 20 vezes mais caro do que uma solução de rede aérea. Aqui no Eletropaulo é da ordem de 16 vezes o preço de uma rede aérea. E ele tem que ter a sua aplicação, de novo, como tudo na vida, onde dá retorno. Aonde dá retorno. Então, primeira coisa, não é em todo lugar que o subterrâneo é aplicável. Tá? Mas, bom, nós temos subterrâneo aqui. Nós temos 3.000 quilômetros de rede subterrânea aqui na nossa cidade. E aí fala, poxa, o subterrâneo é bom porque ele não desliga. Porém, no dia que ele desliga, dá vontade de ter aposentado um dia antes. Porque aonde está o defeito? Na rede aérea, a gente pelo menos pode sair com o carro e vai olhando. Aí vai ver uma cruzeta quebrada, um fio partido, um galho de árvore sobre a rede. Bom, achei o defeito. Quando a gente olha aqui para a Rua Boa Vista, desligou, aonde está o defeito? Cadê ele? Fazemos a menor ideia. Então, o subterrâneo tem que ter o quê? Supervisão. Supervisão. E aí, o que nós começamos a fazer? Dotar a nossa rede subterrânea, tá, de capacidade de ser monitorada, de ser supervisionada. Esse foi o trabalho também que começamos a fazer. Aí, por fim, vem a estrutura de medição. Agora sim, então, tendo equipamentos inteligentes de rede, eu vou para o último estágio do chamado Smart Grid, que é o Smart Metering. Agora sim, eu tenho rede que se mexe, eu tenho rede que permite ser monitorada, rede que permite ser telecomandada. Agora eu vou colocar um elemento a mais, um medidor que permite ser telemedido. E aí eu passo a ter isso daqui. Bom, para ter isso, agora vamos falar um pouquinho da rede de comunicação. A rede de comunicação, ela acaba sendo montada em níveis. Então nós temos verdadeiras autoestradas de fibra óptica que circundam todas as nossas subestações, que estão presentes nas nossas subestações e fazem essa comunicação com a nossa central. Nós criamos um segundo nível de comunicação com a rede WiMAX, que é a rede que comanda todos os religadores que aí estão. Esse segundo nível de comunicação, ele se concentra nas subestações. E agora, dentro do projeto de Smart Metering, nós vamos criar cada medidor. O Smart Metering é bacana, é um conceito chamado RF Mesh, ou Radio Frequency Mesh, malha de radiofrequência. Como é que é? O medidor tem um radinho. Então eu coloco um medidor aqui, em mim. Eu sou uma casa, instalo um medidor. Aquele radinho vai olhar ao redor e vai perceber quem? O medidor da casa do Sidney. E ele vai estabelecer um caminho de comunicação. Mas também vai estabelecer um caminho de comunicação aqui, aqui, aqui. Ele vai criar uma malha de radiofrequência. De modo que no futuro, se nós pudéssemos olhar com óculos eletromagnéticos, nós vamos ver uma névoa de frequência, uma névoa de comunicação ligando isso tudo.
Então pode parar uma Kombi aqui entre eu e o Xará aqui, que ele não vai perder a comunicação, ele vai continuar o caminho dele por outros caminhos. Então, isso vai estar na casa das pessoas. Esses caminhos todos, eles concentram no segundo nível de comunicação, que no seu turno se concentra dentro das subestações e que aí, pelos corredores de fibra ótica, chegam até as nossas centrais, comunicando tudo. Para isso, nós investimos no nosso centro de operação. O nosso centro de operação, então, nós tivemos que aumentar não só o centro é uma casquinha, o centro é bonito, nossa, bonito para chuva, mas ele é uma casquinha, ele precisa ter conteúdo. Então, nós estamos trocando os sistemas de operação. O OMS é o sistema de gestão de interrupções. Ele sabe a cada minuto aonde está interrompido, quem está trabalhando, quanto tempo vai demorar. Os indicadores de gestão, o MWM, que monitora a frota, aonde está, sabe aonde está cada veículo da empresa, que destino ele está e qual é o melhor carro, melhor equipe para mandar atender a ocorrência seguinte. E, por fim, o Distribution Management System, que é o sistema de gerenciamento da distribuição, que ele, então, vai saber toda essa massa de dados geradas, todos os relés que eu falei que foram trocados por relés digitais, todos os religadores que substituíram chaves fusíveis, tudo isso está mandando informação que está sendo processada e analisada. A sala de controle custou 40 milhões, esses sistemas estão custando 30 milhões. Isso sem falar no restante do projeto. Então agora vamos lá. Saindo do conceito de piloto e efetivamente mudando a forma de operar, que é o nosso projeto Eletropaulo Digital. O que nós quisemos fazer? Falou, olha, é o seguinte, nós vamos mudar a cara como nós operamos. Vamos fazer uso de toda a tecnologia existente mesmo. Então, vamos pegar isso para cá. E aí, nós fizemos uma escolha. Nós pegamos um pedaço da nossa área de concessão, falamos, este vai ser a nossa prova de conceito. Tá? Aqui não é mais testar a tecnologia. Eu tenho pressupostos, eu vou gastar em tecnologia para operar de um jeito diferente, e essa tecnologia tem que me trazer resultados. É verdade esse pressuposto? Antes de sair fazendo isso em 6,5 milhões de clientes, o que nós fizemos? Pegamos uma cidade como um todo. Então, é Barueri, um pedaço de Vargem Grande, um pedaço de Calcaia do Alto, é uma região geoelétrica ali da nossa área de concessão, é um pedaço que nós pegamos. Por que escolhemos esses lugares? Pela tipologia de carga. Ali tem um pouco de residencial, um pouco de comercial, um pouco de industrial, tem perda elevada, tem inadimplência. Então, esses são os componentes todos que a gente leva em consideração na hora de criar. São os benefícios que vão vir disso daqui. Então, essa foi a região que nós criamos. O que nós vamos fazer lá? Vamos fazer tudo. Essa é a resposta. Esse slide aí significa fazer tudo. Tá? É serviço completo. É serviço completo. São equipamentos de rede inteligente, telecomunicação, telesupervisão, controle de inadimplência à distância, controle de perda à distância, facilidade para o cliente, enfim, é o menu inteirinho ali das coisas de Smart Grid, tá certo? Para isso nós montamos um projeto, então estamos trabalhando aqui Eletropaulo, Sinapse, Enerc, a USP, a FITEC, tudo isso fazendo um trabalho que é efetivamente a construção, essas coisas todas têm que se conversar. Então é isso que nós estamos exatamente montando. Especificações técnicas, que tipo de solução aplicar, tudo isso já vai bem avançado, o projeto já segue bem avançado
tá? E é isso que nós estamos fazendo. O que nós queremos fazer, o que nós queremos com esse projeto, tá? É estabelecer o seguinte: bom, qual é o benchmark, o que nós queremos adotar? Algumas empresas têm trabalhado, elas casam com o fabricante. Então, por exemplo, a Oncor, que eu visitei, ela elegeu um único fabricante, casou com ele. Então, os 3,5 milhões de clientes estão sendo trocados e é ele o tempo todo. Será que essa é a melhor solução para nós? Hoje, quando nós pensamos em medidores, existe uma pleia de fabricantes de medidor, a gente compra de um, compra de outro e tal. Será que essa é a melhor solução? Isso que nós estamos olhando aqui. Fazer o blueprint do projeto, então. Qual é a sequência, o que nós vamos realizar? As métricas do projeto, o que é fator de sucesso para nós? Quais são os cuidados que temos que medir? Bom, como eu falei, nós pegamos um pedaço de nossa área de concessão para modificar. Então agora nós já precisamos começar a pensar como é que eu transporto isso para o restante dos 6,5 milhões. Precisamos mudar, capacitar nossos colegas. Muita gente ainda está acostumada à operação de um jeito. Aqui vai ser de uma forma diferente. Precisamos ensinar a gente a trabalhar. E por fim, precisamos gerenciar isso aí tudo e comunicar isso daí tudo. Este simples slide, tá, ele mostra então esse detalhe. Eu nem vou passar por ele aqui. De tão simples que dispensa qualquer comentário meu, tá certo? Vejam só. Tá? Esse aqui, na verdade, isso aqui é desculpa de mau apresentador que não lembra direito do que é. Tá? E vou continuar sem lembrar. Que Paulo montou esse slide para mim, mas eu nem lembro direito para que é. Tá? Mas eu acho que eu já expliquei ele, né, Paulo? Tá? Tá? Aqui está dizendo o seguinte, olha, das soluções, o que a gente vai ter? Então, agora sim, os amarelinhos aqui, tempo esgotado, já deu tempo esgotado. Esse veio ao meu socorro na hora certa. Mas só para falar, o que os amarelinhos que me trouxeram na memória a vantagem disso aqui. Tá? O que é self-healing? É a rede se autoconfigurar. Então, a partir do instante que eu tenho inteligência, e que essa inteligência executa via telecomunicação comandos remotos, eu posso prescindir da inteligência do controlador que está no centro de controle. Eu posso, através de um DMS, de um Distribution Management System, conhecer o meu sistema de tal forma que quando alguma coisa se desligar, o próprio sistema de gerenciamento determinará as manobras de abertura e fechamento para restabelecer o que tem que ser feito. A localização de defeitos. Hoje não tem nada pior para... Eu falei da localização de defeito no sistema subterrâneo que requer tecnologia. No aéreo é só pegar o carro e sair. Parece fácil. É só pegar o carro e sair. Está aqui o Rogério, que é um parceiro nosso aqui de trabalho. O que acontece quando a gente pega o carro e sai, Rogério? Para na primeira esquina porque o trânsito está parado, não é? E não consegue chegar. Então, quando, por exemplo, nós temos que percorrer 3, 4, 5 quilômetros de circuito para achar um defeito, isso é serviço para algum período de tempo considerável. Se nós tivéssemos espalhados na rede sensores que nos dissessem por onde passou o defeito, a gente já podia mandar a equipe lá mais rapidamente. E por fim, controle de tensão e de reativos para ajudar no perfil de tensão da empresa. Quando a carga aumenta, que a tensão tende a cair, os reguladores de rede se reconfiguram sozinhos. Quando é madrugada, que a carga é baixa, a tensão tende a se elevar, eles vão e reconfiguram isso sozinhos. Bom, do ponto de vista de medição, nós temos aqui a identificação dos sistemas, estamos trabalhando na flexibilidade dessa medição.
nós queremos que ela seja a mais universal possível, para não termos que ficar dependentes de um único fabricante de equipamentos. Tá? Na interação com os clientes, estamos identificando o que efetivamente leva valor para o nosso cliente. Uma coisa é o americano, que sai da casa dele e quer bater num celular e ligar o ar-condicionado na casa dele. Será que nós temos essa necessidade? Será que isso é valor para nós? Ou será que o nosso cliente quer outras coisas? Então também estamos trabalhando nisso daqui, fazendo pesquisa, criando um showroom para mostrar o que precisamos. Uma das coisas que a gente quer levar a cultura para o cliente é a autogestão. Hoje o cliente tem um medidor, na maioria das vezes ele não enxerga esse medidor, porque ele está num local inacessível para ele, tá? E ele não tem a menor gestão sobre aquele consumo. Com essa tecnologia, ele vai poder ter uma forma, através de telas inteligentes, de se autogerir. Aqui eu já falei, é a rede WiMAX, como é que ela se distribui por toda a rede. Tá? Alternativas de suprimentos aqui, o que vamos comprar, tá? Qualidade, enfim, todo esse trabalho pioneiro está sendo feito junto desse projeto que nós temos aqui. E aqui um outro projeto que nós somos parceiros aqui com a Prefeitura de São Paulo, do município de São Paulo, com a Nissan e com o Sindicato dos Táxis, que é o projeto de táxis elétricos. No projeto de táxis elétricos também, nós estamos disponibilizando as tomadas de carga lenta do veículo, que são tomadas normais, a menos do detalhe da tomada, mas nós poderíamos usá-la aqui nessa parede, mas também as chamadas tomadas de carga rápida. A carga rápida é para quando o veículo precisa, numa condição emergencial, ser ligado. Esse carro, por exemplo, ele tem uma autonomia de 100 milhas ou 160 quilômetros. Nenhum de nós, para ir trabalhar e voltar do serviço, gasta 160 quilômetros. Então, teoricamente, na nossa operação diária, nós iríamos até a nossa casa, ou sairíamos de casa, iríamos até o trabalho. No trabalho gastou o quê? 10, 20 quilômetros. Se quiséssemos, ligaríamos o carro numa tomada convencional de carga lenta. Ao final do dia, o carro estaria carregado. Voltaríamos mais 20 quilômetros, ligávamos o carro em casa, ao final do dia ele estaria carregado. Entretanto, táxi, por exemplo, pode ser que ao longo do dia ele acabe, os 160 quilômetros dele acabam. E aí ele vai precisar de uma carga o mais rápido possível. Então, para isso, nós temos uma rede própria, um transformador dedicado, e a carga completa desse carro acaba sendo dada aí em torno de 20 a 30 minutos. Claro, para carregar isso, preciso de mais corrente, um transformador especial para isso daí. Então, esse é o projeto. Esse carro está mostrando ser bem excelente. O custo por quilômetro dele rodado está da ordem de 4 centavos o quilômetro rodado. Então, esse é o outro projeto que nós estamos. Então, com isso, com o processo de recarga eu já expliquei aqui. Com isso, então, eu quero dizer aos senhores o seguinte: nós estamos efetivamente numa região grande da cidade, da nossa área de concessão, colocando de pé o que hoje é o maior projeto de Smart Grid do país. São 60 mil clientes, é um investimento de 72 milhões de reais que nós estamos fazendo, para que efetivamente a gente passe a operar dentro de um critério novo. Com essa rede de telecomunicação, nós vamos poder ter carona de todos os outros serviços: água, gás, controle de semáforos, enfim, controle de situação. Tudo vai poder pegar carona, de certa forma, numa rede de comunicação que passa a ser montada. E essa rede de comunicação, com todos esses recursos, passam a dar lugar para carro elétrico,
placa fotovoltaica individualizada, geradores, aerogeradores individualizados. E tudo isso passa a ser online, telemedido, telesupervisionado, telecomandado e aproveitado de forma integrada nas nossas cidades. Então era isso aqui que eu queria mostrar. Tinha jurado para mim que acabaria a tempo, mas mantendo a tradição, me excedi um pouco. Obrigado a todos.